nós queremos falar de trabalho, porque trabalho é uma palavra que aparece demais no Novo Testamento. Tá? E como nós vamos ter a nossa feira domingo, eu quero falar para você, eu quero esclarecer que trabalho é uma coisa importantíssima no reino de Deus. Como eu falei no curso de Coração de Discípulo, uma das passagens de Jesus, ele fala especificamente, ali na tentação de Jesus, ele fala que nós só devemos servir a Deus, e ali ele usa a palavra trabalhar na obra de Deus, trabalhar no santuário de Deus. Tá? E quando Jesus é tentado, Jesus dá essa resposta para ele. Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, porque quando você aceitou Cristo, você ganhou uma vida abundante. Você ganhou muito mais do que só a sua salvação. Sim, Jesus, pela obra dele na cruz do Calvário, a sua ressurreição, e agora, através da fé na obra de Jesus, você pela graça, pela fé em Cristo Jesus, você recebeu esse perdão do seu pecado. E quando você recebeu o perdão dos seus pecados, quantos pecados foram perdoados? Todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. E você também recebeu a adoção como filho, né? Você que era um desfilhado, agora você é filho, entendeu? Você tem nome agora, o pai te registrou, e o pai é Jesus. A Bíblia diz, nós herdamos o nosso nome de Jesus, ele é o nosso pai. Você ganhou também, olha só, a vida eterna. Você não pode mais morrer, você vai viver para sempre. Por isso que eu já estou acostumando até com a Lu e esse pessoal assim, porque a gente vai ter que viver a eternidade todinha, né? Então já começa a me aturar, porque, né, por toda a eternidade, né, o Roberto Carlos canta disso, eu vou viver isso, entendeu? Por toda a eternidade, não é ele não, por toda a eternidade vou te amar. Quem é que canta isso aí? Você deve saber, não tem ideia. É uma música muito bonita, né? Eu sei que vou te amar, por tanta eternidade vou te amar. É o Tom Jobim, é? Por isso que é bonito, né? E de qualquer forma, nós vamos viver essa realidade. Por toda a eternidade, nós vamos poder nos amar, nós vamos poder conversar. Por isso que, olha só, eu fico triste quando o Edivaldo, quando eu soube que ele morreu, quando eu soube que a Liege morreu, essa semana passada. Mas sabe uma coisa? Eu não fico muito triste. Paulo diz, não fique muito triste não, porque na verdade eles só foram antes de mim, pegaram um ônibus antes de mim. Né? E o próximo ônibus vai passar aí e vai levar algum de vocês. E do jeito que eu transo aqui em Manaus, às vezes é o próprio ônibus mesmo que leva você para lá. Entendeu? É um perigo. Então, nós vamos ver, e eu creio, inclusive, eu acho que de vez em quando Deus deixa as pessoas que estão descansando lá, minha irmã, outras pessoas que amam a Chapada, que estão vibrando pela Chapada, a Bíblia tem testemunho lá vibrando por nós, né? Vibrando para essas pessoas que se batizaram hoje. Eu acho que de vez em quando, no domingo à noite, não é só na internet que estão assistindo, não, lá no céu estão assistindo, e lá a internet não chega, aí é Celestinet, né? Aí chega lá e o pessoal vê o culto, e maravilha, estão torcendo, já tenho certeza agora que a minha irmã já está lá conhecendo o Edivaldo e a Elierge. Da Chapada, não brinca, meu irmão é pastor de lá. É? Olha só. E a vida é assim, não é uma maravilha? Mas olha, tem mais coisa. Não somente isso, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você nunca mais vai ficar desempregado, só se quiser. Você recebeu um trabalho para fazer. Jesus, quando salvou cada um de nós, poderia fazer como ele fez com o Edivaldo, levar logo para o céu. Como ele fez agora, quando ele levou para o céu. Isso acontece às vezes. Mas se você ficou aqui, a Bíblia diz que é porque Deus tem uma missão para você, você tem um trabalho. Deus tem um trabalho para você. Você ganhou uma família, e na família todo mundo tem que trabalhar. Uma das coisas que os psicólogos descobriram, em algumas estatísticas, descobriram que assim, as crianças que trabalham em casa, elas vão ter menos problemas sociais, vão se envolver menos em drogas, vão ser melhores alunos, tá? E vão se sentir mais bem amados, vão ter bem menos problemas.
Tem criança, não, pastor, não fala isso, o meu pai já quer que eu trabalhe de graça, não paga nem o 13º e às vezes nem a merenda, pastor, não fala isso, né? E sim, hoje o mundo está todo contra trabalho infantil, a criança só tem que brincar, e depois fica brincando o resto da vida com maconha e cocaína, entendeu? Brincando de vida. E na verdade, isso aí não é o plano de Deus. O plano de Deus é que as crianças trabalhem. Sim, mas você não vai botar o terçado na mão de um menino de 3 anos. Claro, nós entendemos isso aí. Ninguém é idiota, né? Você não vai botar, carrega esse cimento, o menino de 4 anos. Não, você também tem que usar o bom senso. Mas, por exemplo, a criança de 2 anos, ele já tem que guardar os brinquedos dele. Isso é um trabalho, isso vai ajudar ele. Sabe por quê? Porque Deus fez o trabalho para nos dar autoestima. A autoestima vem do trabalho. Por isso nós estamos com uma geração hoje que está sofrendo. O suicídio está em alta. Nós estamos com problema de autoestima em todo mundo. Por quê? Porque o diabo está entrando nessa área social e as pessoas não estão mais trabalhando. As crianças não trabalham. E onde não existe trabalho, não existe uma autoestima como deve ser. Isso cria autoestima. É tipo assim, quando as mulheres fazem um bolo, né? Tem mulher que não sabe fazer bolo, mas quando as mulheres que sabem fazer um bolo, né? Quando sai aquele bolo, né, Maiara? Sabe fazer bolo? Bruno, esse casamento, você tem certeza que não quer desistir? Você não gosta de bolo, mas ela também não sabe fazer feijão. Você não gosta de comer também nada, tá certo, tá? Olhe para o Bruno, a última vez que você vai ver, a partir da outra semana, que ele vai casar amanhã, não é isso? Vai ser só o esqueleto, Bruno. O que aconteceu? Eu casei, né, com a Maiara. Olha para ela, sabe por que ela é magra? Não sabe cozinhar. De qualquer forma, então, a mulher faz aquele bolo e não sai solado, né? Isso já é uma benção, né? Quando eu faço um negócio e não sai solado, uau, eu estou com muita sorte hoje. Aí sai aquele bolo, aí a gente olha assim, aí quando o pessoal corta aquilo ali, uau, e pessoal, é tão gostoso. A sua autoestima vai lá para cima, quando você faz um bom trabalho, e por isso que o trabalho é tão importante. E Deus, entendendo isso no seu reino, Ele nos deu o trabalho para fazer. Quando eu era criança, a partir de mais ou menos 6 a 7 anos, 7 anos eu acho, o meu pai começou a construir, começou a fazer muita construção, ele construiu ali aqueles prédios do Batista das Américas, aquele prédio da Tabernáculo, construiu muitas igrejas e ele então, à tarde, quando nós não estudávamos, nós éramos 3 irmãos, ele levava um de nós toda a tarde quando ele ia trabalhar, porque ele pregava e fazia, mas naquele tempo tinha pouco pastor e você tinha que ser tudo, era o pedreiro, era o mestre de obras, era o carpinteiro, era o engenheiro, era o arquiteto e pastor, zelador, né? E então ele levava um de nós. Às vezes eu ficava perguntando assim, por que não leva nós 3? Porque ele não paga nada para a gente, né? Trabalho escravo, e a gente trabalha só por comida, assim, aí eu descobri que meu pai só tinha 2 olhos, e para 3 meninos, ele tinha que ter um aqui atrás, né, para poder, e eu descobri que ele às vezes levava os 2 mais velhos, mas não me levava, entendeu? Ele, quando me levava, só eu. Demorou muito cair a ficha, porque só recentemente que eu descobri. É porque precisava de 2 olhos quando eu ia, né? Só para mim. E ele servava, e ele tinha todo o pessoal lá, os pedreiros, fazendo massa lá na betoneira, né? Naquele tempo a betoneira era assim, não tinha eletricidade em Manaus. E o pessoal, sabe qual era o meu trabalho? Meu primeiro trabalho de construção era medir o pó de cimento, abria aquele saco, aí tirava e botava com a colher, colher é um negócio grande, colher de pedreiro, aí botava dentro da lata e aí media lá para fazer a massa, o cimento. E aquilo para mim era fantástico. Mas sabe por que eu gostava mesmo de trabalhar com ele? Quando dava 3h15 da tarde, hora da merenda. Meu pai não pagava muito, aliás, não pagava nada, mas na hora da merenda, ele tratava você como qualquer outro
peão, tá? Qualquer outro homem que estivesse ali trabalhando. A gente ia lá para a taberna na frente, eu me lembro ali na J. Carlos Antônio, tinha uma taberna ali na frente, eu ia igual os outros lá, né? Só que era menorzinho, era mirim. Eu ia lá, e meu pai pedia um magistral para cada um, ou Luzéia, ou Andrade, estou falando a minha idade, né? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Aí pegava, comprava um pão para cada um. E olha, eu tomava que nem homem mesmo. Eu comia ali o pão assim, pelo bico mesmo. Que copo, coisa nenhuma, né? E depois ficava aquela barriguinha. Eu sempre fui assim, eu parecia assim uma azeitona espetado com dois palitos, porque era aquela barriguinha assim. Doía pra caramba, mas eu não falava nada, porque da outra vez ele ia querer me dar meia garrafa. Eu digo, eu vou forçar até esticar essa barriga, né? Entendeu? Mas eu gostava, aquilo me dava uma alegria, eu me sentia assim tão bem, né? Tão importante em fazer parte. Hoje eu entendo que eu atrapalhava, que às vezes eu derrubava o saco, às vezes eu caía fora e meu pai ia, não, Davi, não, meu pai era muito paciente, não, Davi, não faça assim, olha só, você está derramando tudo para fora. Aí ajeitava, ele me ajudava a juntar lá. Isso é um desperdício, Davi, tem que botar direito. E eu entendo que eu era o ajudante do meu pai, era o ajudantezinho do meu pai. Mas como isso me dava autoestima, como isso me ensinou também o gosto pelo trabalho, de ver as coisas acontecerem, de ter participação. E Deus também nos chama assim. Desde a pessoa, logo que você nasce na família de Deus, já tem coisa que você pode fazer. E é por isso que eu quero que você esteja na feira domingo de manhã, para você descobrir uma coisa para você fazer esse ano aqui para Deus, através desse rebanho em que Deus tem colocado você. Mais tarde eu realmente me tornei uma pessoa útil para o meu pai, né? Porque ali eu sei que era mais trabalho do que outra coisa. Mas mais tarde eu cheguei a lecionar, ele não tinha professor de inglês e latim, eu sabia inglês e arranhava latim. E eu fui professor de inglês e latim, né, uns 2 anos, e já ganhava um pouco, ajudava meu pai, porque era difícil, professor de inglês na época. Depois disso, né, eu expandi o trabalho do meu pai. Na verdade, eu me tornei assim, uma extensão do trabalho do meu pai. Essa igreja, na verdade, muitas pessoas não sabem, mas meu pai foi o fundador. E essa igreja passou assim uns 15 anos, não passava de 25 pessoas. Era um lugar duro, você levava muita porta na cara, ninguém queria saber da igreja, era um negócio difícil. E você dava as coisas, você dava literatura, dava a Bíblia, e o inimigo vinha e tomava deles, a Bíblia tomava, e era difícil, às vezes dava até medo, né? Mas olha, hoje, aquela igreja de 25 pessoas já proliferou em mais de 10 mil pessoas. Hoje, só aqui na Central, nós temos quase 6. Então, veja só como hoje eu me tornei uma extensão daquele mesmo trabalho do meu pai. E hoje, meu pai, com 90 anos, já tem muitas coisas que ele gostaria de fazer e não pode. Às vezes, ele tem dificuldade e fica nervoso com números. E às vezes, ele começa um negócio, na última igreja que ele construiu, e ficou difícil, eu vi que ele estava aperreado. Aí os irmãos daqui foram lá e terminaram, nós bancamos, ajudamos ele. Nós nos tornamos um auxiliar dele, para ele poder completar a obra que Deus havia dado para ele. E assim também no reino de Deus, sim, você começa com aquelas tarefas simples, com aqueles trabalhos de ajudante do papai, né? Ajudante do papai. Que o papai ainda diz assim, olha só o prédio que eu e o Davi construímos. Né? Ele construiu coisa nenhuma, eu botei, foi massa lá na lata. Mas ele usou isso para moldar. E assim Deus também vai usar o trabalho para gerar essa autoestima. Porque Deus tem um trabalho a ser feito. E Deus escolheu fazer isso através de nós. Ele poderia ter escolhido fazer isso através dos anjos. Mas não, ele escolheu fazer isso através dos seus filhos. Por quê? Porque ele não queria filho desempregado. Ele entende que é isso que nos dá a nossa autoestima. Então hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Abra sua Bíblia se você tiver.
No livro de Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, começando com o verso 11. Efésios 4, 11. Se você não tiver uma Bíblia, encoste aí com alguém que tem aí perto de você. Se você vê que tem alguém que não tem, ajude. Se você vê alguém perdido, que nessas horas está no Velho Testamento, ajuda eles a acharem. Efésios fica no Novo, tá? Perto do final da Bíblia. E ele designou, esse ele é Jesus, e ele designou, né, alguns para serem apóstolos. Apóstolos eram aqueles que Deus escolheu, eles tinham que estar com Jesus desde o seu batismo até a ascensão de Jesus. E eles tinham que, eles seriam incumbidos com a tarefa de escrever a Bíblia, principalmente. E eles tinham os poderes que provavam que eles eram apóstolos. Um desses era até de ressuscitar mortos. Eles tinham um poder incrível. Então esses apóstolos Deus deu para escrever a Bíblia, tá? E esses apóstolos de hoje, na verdade é um outro tipo de apóstolo, não é o mesmo tipo de apóstolo aqui desses 12. Outros ele deu para profetas, pessoas que falam a mensagem de Deus para o povo. Outros ele deu para serem evangelistas, de levar essas boas novas do perdão de Deus aos pecadores. E a outros ele chamou para serem pastores e professores ou mestres. Agora veja só no verso 12, com a finalidade, com o fim de preparar os santos. Preparar os santos. Você é santo, mas você precisa ser preparado. Quando era criança, eu não gostava dessa palavra santo. Eu não gostava, porque meu vizinho, que ele era meio mau elemento. Hoje eu entendo que ele era meio mau elemento. Ele me chamava de santo. E eu não gostava, digo, santo é tua avó, né? Eu não gostava de ser chamado de santo porque era pejorativo. Agora eu entendo, porque ele gostava de... Ele disse uma vez que fruta roubada era mais gostoso, né? Então ele gostava de roubar a fruta dos vizinhos, né? E aí eu não comia, né? E aí ele aprontava outras coisas, ele fazia muitas outras coisas feias para a criança, e eu não fazia, às vezes pela minha consciência, às vezes... né, que a minha consciência ia doer, às vezes porque minha traseira ia doer se meu pai me pegasse. E eu não gostava, mas um dia eu entendi que é bom ser santo, porque só os santos vão entrar no céu. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu dou graças a Deus que eu sou santo hoje. Santo não significa perfeito, porque ele já disse, vão ter que, olha só, para preparar os santos, significa que não estão preparados ainda. Então Deus está nos aperfeiçoando. Sim, santo, eu sou santo, porque quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus. A única coisa que presta totalmente em mim é Jesus. Ele olha para o meu espírito, Ele vê Jesus. O diabo diz, Davi é pecador, sim, mas Davi já pagou pelo seu pecado na pessoa de Cristo. Jesus mora nele, já foi pago na cruz do Calvário, já ressuscitou dos mortos. Não há mais condenação, cai fora cão. Aqui não tem vez, né? Davi já pagou a pena através da morte de Cristo. Está pago, está carimbado. E então Deus nos chama de santos. Você é santo. Diga assim, eu sou santo. Se você aceitou Jesus, você é santo, tá? Olha para a pessoa do seu lado, pergunta, você já entregou sua vida para Jesus? Já? Já não? Já? Então você é santo. Você é santo, né? Só os santos verão a Deus, né? E por favor, agora que você descobriu que você é santo, não manda imprimir um monte de cartãozinho assim para ficar distribuindo. Então você é santo. Agora, Deus então, Ele trabalha através dos santos, essas pessoas que foram adotadas na família dele, que tem Jesus, a Bíblia, né, que tem o nome de Jesus nas suas veias, né, no seu espírito. E preparar os santos para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Para a obra, trabalho do ministério. O ministério de Deus é ganhar esse mundo, é desfazer, o apóstolo Paulo diz, desfazer as obras do inimigo. O inimigo quer que esse mundo inteiro vá para o inferno, para o lago de fogo. Ele vai e ele quer que o mundo vá junto. Nosso trabalho, o trabalho de Deus que Ele está fazendo no mundo, a partir de Jesus, é justamente resgatar, é falar para as pessoas a oportunidade e chamar, e implorar que elas venham e saiam dos seus pecados, e que
confiem no sangue de Jesus, que entreguem suas vidas para Jesus ser Senhor, e que recebam a salvação gratuita pela fé em Cristo Jesus. É essa a obra de Deus. Ele quer que muitas e muitas pessoas saiam da armadilha do inimigo, das garras do inimigo, desse caminho que leva para a morte, da separação eterna de Deus. Esse é o ministério de Deus, esse é o trabalho que Ele tem, e Ele nos chamou, e Ele quer nos preparar para nós fazermos parte desse ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus quer que o seu corpo cresça muito, 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 muito. E o corpo pode crescer através de muitas pequenas unidades, ou pode ser por grandes unidades. Deus tem, né, no mundo não tem gente grande, gente pequena, não tem isso aí? Às vezes tem aquele magrelo, mas é gente, né? Tem uma alma ali. Às vezes, outro dia eu vi um cara que eu achava que até era 3 pessoas marchando, e eu descobri que era só um, fazendo a onda, atrás e à frente. Achei aquela onda, de tão grande que ele era, ainda estava interferindo no trânsito, de tão grande que o homem era. Olha, um homem monstruoso. E tem pessoas grandes, tem pessoas pequenas, magras, feias, gordas, louras, morenas, tem todo tipo de gente. E Deus então nos chamou para fazermos parte dessa obra, de chamarmos as pessoas para Cristo, para que o corpo dele seja edificado. Nosso trabalho é aumentar o reino de Deus. Tudo que nós fizermos é para aumentar o reino de Deus. Esse é o nosso trabalho. Isso aí é o principal. E sim, Deus quer que a gente se torne parecido com Jesus, por quê? Porque isso atrai as pessoas. Isso atrai as pessoas olham para a gente e veem Cristo, e eles querem isso na vida, eles vão ser atraídos a isso. É como aquela passagem de Salmo 1, ele diz assim: e aquele que medita dia e noite na palavra de Deus, será como uma árvore que produz, que as suas folhas não murcham, e produz o seu fruto na estação própria. E veja só, o fruto. O fruto é o que atrai os passarinhos, e o passarinho vem e come aquela frutinha, aí ele voa e joga a semente no outro canto, e assim, aquele pé de árvore se multiplica centenas e centenas de vezes. Quantas goiabeiras você já encontrou lá no seu quintal que você não plantou? Por quê? Porque uma goiabeirazinha produziu fruto em algum canto, o pássaro comeu, foi lá e plantou a semente. E assim também esse é o nosso trabalho. De crescermos esse reino de Deus, de expandirmos esse reino de Deus. Esse é o nosso trabalho. Sim, nós fazemos isso de muitas maneiras, mas esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Esse é o teu chamado, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, a Bíblia diz que a liderança da igreja está ali, não para fazer a obra, para preparar as pessoas para fazerem a obra. A doutrina dos nicolaítas, condenado 2 vezes nos primeiros 4 capítulos de Apocalipse. Nico significa senhor, laita significa leigo, senhor sobre os leigos. Isso aí é uma artimanha que eu acho que o inimigo tem usado, de profissionalizar a igreja. Da igreja ser um trabalho dos preparados, do clero. Isso nunca foi a intenção de Deus. É por isso que o Estado, nós temos que lutar contra essa ideia. O Estado, alguns anos atrás, por causa, inclusive, de pastores burros, se você estiver me ouvindo, pastor burro, que estava por trás dessa lei, de querer que pastor tivesse que ter um diploma, bacharel em teologia, e hoje o Estado é quem manda nas universidades, nos seminários que tem esse credenciamento. Como é que o Estado vai me dizer o que eu tenho que ensinar? E eles falam no currículo que você tem que ter. A Constituição diz separação, a Bíblia diz separação. O governo não pode dar pitaco no que um pastor, um evangelista, um missionário precisa. Quem credencia é a igreja e Deus, ou Deus e a igreja. Você está entendendo? Mas alguns pastores acharam isso bonito, porque eles queriam eliminar uma certa igreja que estava crescendo muito rápido e o pessoal não tinha diploma, entendeu? Acharam bonito fazer isso, deram um tiro no pé. Deus disse que a igreja,
O trabalho da igreja é para todo mundo fazer. A liderança só treina todo mundo, ajuda todo mundo a se preparar para poder fazer esse ministério. Isso aí é uma das nossas finalidades como igreja, um dos nossos alvos. Preparar você para fazer um trabalho, para você um dia chegar no céu e ter um monte de resultados, um monte de obras para apresentar ao Senhor Deus. Para que você está aqui? Para que Deus deixou você aqui na terra depois que Ele salvou você? Diga para mim. Para trabalhar, para trabalhar. É. E quando eu fazia francês, tinha um drama, um teatro muito famoso, chamado Esperando Godot. Attendons Godot. E você lê o livro, no final você tem a raiva. Você tem uma raiva quando você termina. Porque toda página, o cara está esperando o Godot. Esperando o Godot. Aí ele está assim parado lá, esperando o Godot. Esperando o Godot. E no final você acha que, pelo menos na última página, ele vai chegar. O Godot nunca aparece. Aí, esperando o Godot. E termina o livro. Só coisa de francês mesmo, né? Ai. Mas eu estive pensando ontem, mas tem crente que é assim. Tem crente que está esperando Godot. Estão esperando, estão lá. Godot não fazia nada, só esperava na parada na parada lá da calçada. Esperando o Godot. O que você está fazendo na vida? Estou esperando o Godot. 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 Está esperando ir para algum lugar, estou esperando eles voltar. Gente, Deus deu uma missão. Nós não estamos aqui esperando, nós estamos esperando Jesus, mas trabalhando. E Jesus falou em muitos lugares isso, e ele deu algumas histórias. Ele diz assim, para um Deus deu, né, o patrão deu 5 sacos de ouro. 5 saquinhos de ouro. Ele diz, pega isso aqui e invista até eu voltar. E ele saiu imediatamente. Mateus capítulo 25, imediatamente ele saiu. Então você que está chegando agora, que você conheceu Jesus, imediatamente faça a sua vida valer. A hora de começar a trabalhar para o Senhor é agora. Por isso que eu mandei um recado aí para todas as aulas de Um com Deus. Você que decidiu que Jesus é o seu mestre, você que já é hora de começar a trabalhar. Sim, num trabalho que você possa fazer, mas comece a trabalhar. Nós vamos esperar Jesus, sim, mas trabalhando. Aliás, ele ensina isso em todas as suas parábolas. Nós temos que esperar ele trabalhando. Nós temos uma obra para fazer. Ele está esperando a gente terminar a obra. E ele fala muito sobre isso. Porque ele diz que em João capítulo 9, verso 4, que vem a noite, após o qual não se trabalha mais. Um dia, a missão de Deus encerra. Quem foi para o céu, foi para o céu. Quem se alinhou com Jesus, se alinhou com Jesus. Quem recebeu a vida eterna, recebeu a vida eterna. E os outros vão ser afastados. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, foram afastados no lugar da ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder. Terrível lugar. Ali onde Deus não existe. Esquecido na eternidade. As almas daqueles e os espíritos e as almas que rejeitaram Jesus. Nós temos um trabalho a fazer. Jesus fala que esse momento vem, nós vemos pelos acontecimentos que está muito, muito próximo. Jesus também fala em João capítulo 4, ele diz assim, 6, em 6, ele diz assim, gente, 6:27, ele diz, gente, não trabalhe só pela comida para sustentar o corpo, não trabalhe para isso aí, trabalhe para a comida eterna, para o pão da vida. Sim, a gente precisa comer para sustentar o corpo, para poder fazer a obra. Mas a nossa missão não é ter uma casa melhor, um carro maior, uma casa maior, um carro melhor, um conforto maior, não. Sim, a gente pode ter isso ou não, isso não interessa. O que interessa é que o reino de Deus cresça. Se o reino de Deus estiver crescendo, nós estamos no positivo, no saldo positivo. E é essa a nossa missão. Deus quer que a gente trabalhe para que a sua igreja cresça, que o seu reino cresça. Jesus disse em João capítulo 4, verso 34, ele diz, a minha comida, o pessoal diz, você comeu, Jesus? E Jesus diz assim, a minha comida
é fazer a vontade do Pai. É isso que me dá energia, né? É igual o feijão, né? O feijão você come e depois que você descansa um pouco, aí dá uma força, aí você consegue ir pegar no pesado de novo. A Bíblia diz, Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Quando você faz a vontade do Pai, quando você trabalha para Deus, isso te dá energia. Isso te dá energia. Ele não trabalhe para esse pão que vai perecer. Trabalhe para o pão eterno. Em João capítulo 17, verso 4, Jesus fala, ó Pai, eu te trouxe glória aqui na terra, terminando o trabalho que você me deu para fazer. Deus tem dado a cada um de nós um trabalho para fazer. Eu não sei exatamente qual é o seu trabalho, só sei que tem a ver com o crescimento do reino. Eu sei parte do trabalho que Deus tem me dado. E eu estou tentando cumprir o meu trabalho. Antes do ônibus passar. Deus tem dado a você um trabalho. E Deus vai mostrando. E graças a Deus que Ele não mostra todo o trabalho de uma vez só. Porque eu acho que se Deus tivesse mostrado para mim o trabalho 30 anos atrás, que Ele queria que eu fizesse, eu já tinha, zarpado, fugido, com medo. Mas Deus, Ele vai botando mais um pouquinho. Entendeu alguma coisa? E daqui um pouco, e quando você come da palavra, e você tem essa comunhão com Deus, e você trabalha, isso energiza você para querer fazer mais coisas. Eu saí hoje, né, depois, eu fiquei pensando ontem, agora eu vou confessar. Hoje o Leandro confessou um monte de coisa na reunião de oração, eu vou confessar também. Sabe qual era a minha confissão? Eu estava pensando assim, cara, eu vou passar 8 horas sentado na reunião de treinamento de oração. Eu já estava sentindo aqui, né? Mas sabe, voou tão rápido, e a alegria, eu saí com tanta alegria de ver tantas pessoas com essa garra, pessoas servindo a Deus, querendo servir mais. E isso é tão bonito no reino de Deus. Deus ama isso em sua vida. Por isso que Ele diz, no seu zelo, não seja remisso, não canse de fazer o bem, trabalhe com garra, trabalhe bem. E outra passagem, ele diz assim, o Espírito Santo chegou com a igreja de Antioquia, e diz assim, separe para mim Paulo e Barnabé, por uma obra que eu escolhi. É sempre obra, trabalho, sempre tem a ver com a expansão do reino de Deus. Isso é em Atos 13, 2, você que está fazendo anotações. Você se lembra de João Batista? João Batista tinha cumprido a sua missão, ele tinha apresentado Jesus, tinha dito, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir dali o seu ministério começou a decrescer, e ele foi preso, e logo depois foi decapitado, né? Por isso que eu sei que o Herodes era do Estado Islâmico, né? Decapitou, né? Não começou agora não, bandido, né? E a Salomé, sem vergonha, e Herodias, né? Então, de qualquer forma, não, Herodias não, era a mãe da Salomé. Mas o João Batista, quando ele estava no final, os discípulos dele, mas João Batista, teu ministério está acabando. Olha só, tem mais gente que está indo lá para o lado de Jesus. E João Batista diz, exatamente, é o reino dele que tem que crescer. Eu cumpri, olha só o que ele fala nessa passagem de Atos, na verdade é falado pelos os apóstolos que ouviram. Ele diz, olha, eu não sou o Messias. Vocês acham que eu sou o Messias? Não, eu não sou o Messias. Eu vim só apresentar o Messias. Após mim vem um cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Aí ele diz, eu terminei o trabalho, Atos 13, 25, eu terminei o trabalho que Deus me deu para fazer. E por isso que ele estava pronto para pegar o ônibus para o céu, porque ele tinha terminado o seu trabalho. Sempre trabalho, Deus tem um trabalho para você, é descobrir e fazer. Paulo fala em Romanos capítulo 16, verso 12, de 3 mulheres que foram grandes trabalhadoras no reino de Deus. Ele diz, honre essas mulheres, cuide delas. Agora elas estão mais velhas, estão com dificuldades, mas cuide delas, porque elas foram grandes batalhadoras no reino de Deus. O trabalho de Deus se resume em 2 coisas, evangelizar, e aquelas pessoas que são evangelizadas, elas precisam amadurecer, precisam crescer, para poderem também evangelizar e ganhar o mundo para Cristo.
No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, abra a sua Bíblia, nós vamos ler um pouquinho aqui, estamos quase na parte final. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu acho interessante Paulo escrevendo aqui, porque no capítulo 15 de Coríntios, a gente já quer botar até a asa e pegar o ônibus para o céu. Ele fala tanta coisa bonita do céu. Ele fala que não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais morte, nosso corpo vai ser indestrutível, nós vamos ter um corpo imortal, nós vamos curtir com Jesus, nós vamos ter uma vida maravilhosa. Eles falam, o pessoal já está ajeitando as bolsas para ir para o céu. Quando ele termina o capítulo 15, a gente já quer ir para o céu. Só falta o ônibus. Já tem gente procurando um ônibus quando a gente lê aqui. Aí, quando a gente está assim, aí ele vem e diz assim, aí ele fala que nós não temos que ter mais medo da morte. Aí no verso 58, quando a gente está todo empolgado para ir para o céu, aí ele volta para cá. Você ainda não foi para o céu. Volta. E olha só o que ele diz no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, depois de falar tanto do céu, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, capítulo 15, verso 58, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Não deixa, olha, toda semana tem um casamento que acaba ou um começa. Não deixa que isso se abale, continua a servir a Deus. Vai ter um que vai começar amanhã, se Deus quiser, né? Vai começar amanhã, não deixa que isso se abale. Você tem que servir a Deus do mesmo jeito que você vinha servindo, tá? Ou que Deus amaldiçoe esse casamento se não for assim. Sinceramente. Que separe vocês, porque você foi um bom trabalhador e ela é uma boa trabalhadora. E se vai ser para diminuir, que acabe logo. Que nem saia esse casamento amanhã. Entendeu alguma coisa? Você ainda quer que eu faça casamento? Não, brincadeira. É outro pastor que está fazendo. Mas olha, não importa, gente, não importa. Não importa. O importante é que a gente sirva a Deus, mantenha-se firme. Sim, Jesus nunca prometeu um mar de rosas nessa vida, ele prometeu foi dificuldade. E numa das passagens de Paulo, eu acho legal, porque olha só, ele diz aqui, deixa eu ver se eu acho essa passagem que eu ia pular, mas é tão legal, que eu vou ler para você. Não, eu vou ler, está aqui, ainda vou ler aqui. É isso? Deixa eu pular aqui. Não, está aqui, é o próximo versículo. Tá. Então, ele diz, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Leia comigo. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Diga comigo. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Diga de novo. Seja sempre dedicados. Dedicado. Você já viu aquela garçonete? Eu já fiz a imitação, aquela garçonete dedicada à lanchonete que ela serve lá, né? Você já viu? Você vai naquela lanchonete, beira de esquina, né? Aí está lá, aquela, é uma energia só. Moça, dá para me servir? Só um minutinho. O que vocês vão querer? Tem suco de laranja? Tem não, senhor. É uma energia doida. Chega a dar vontade de voltar. Voltar e dar um tapa na mulher. É o que Deus está dizendo? Olha, seja dedicado na obra do Senhor. Não faça a coisa pela metade. Não faz com fraqueza, não faz de má vontade. Pega essa coisa, tipo, quem trabalha com ferro, sabe que com ferro, quem já trabalhou com ferro? Com ferro você não pega ferro assim mole. Você tem que pegar com força, porque senão você se machuca. Quando você vai para o ferro, você tem que puxar de uma vez. Porque se você for mole, ele rebola e machuca os seus dedos. Você tem que pegar com força ferro. E assim ele diz, seja dedicado, seja firme, nada vos abale, sejam sempre dedicados na obra do Senhor, sempre dedicados. Isso significa, viu, Maiara, vou falar para você, quando vocês estiverem brigados, e vocês vão brigar, eu já estou vendo, eu vejo vocês, são dois desorganizados que eu nunca vi igual na minha vida. Você acha que não vai dar? Vai dar briga, mas vai ser uma briga de amor. E quando você estiver chateado, não tem negócio de ficar em casa não, viu, Maiara? Ele, eu não vou, pois eu vou, fica aí.
porque o pastor Davi me autorizou aí sem você, viu? Sem você. E Bruna a mesma coisa, entendeu? É firme, firme. E é assim que a gente incentiva uns outros. Da outra vez ela não fez, não, então eu vou contigo. Se tu vai, eu vou, tá? Aonde você for, eu irei. Aonde você trabalhar, eu trabalharei. Quer botar logo a aliança hoje? E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês, olha só esse versículo, leia comigo o final desse versículo, que versículo maravilhoso, pois vocês sabem, leia comigo, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Leia comigo de novo esse finalzinho. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Às vezes você trabalha na fábrica, você faz todo um projeto, você trabalha feito um escravo para fazer o projeto. Aí quando vai para ser lançado, aí o gerente diz, ele não quer mais esse produto. Todo o meu trabalho, toda a minha inteligência. Resolveram ir por outro caminho. Mas a Bíblia diz que no Senhor, o seu trabalho não será em vão, não será inútil, né? Não será inútil. Que maravilha. Vamos agora ao capítulo 16. No capítulo 16, verso 1, olha só como ele começa. Ele já começa logo, eu acho que era a Igreja Batista, porque ele já começa aqui falando de dinheiro. Dê a sua oferta, olha só. Ele diz, olha, não esqueça de dar a sua oferta no primeiro dia da semana, verso 2, cada um de vocês separe aquela quantidade da sua renda, olha só. A gente quase não lê isso aqui, mas está aqui. Por quê? Porque ele entende que parte do nosso trabalho, Jesus ensina isso naquela parábola dos talentos, que parte do nosso trabalho é as nossas ofertas. É a nossa oferta que vão para missões, que vão pagar salário de pastores que estão abrindo igrejas e que estão ajudando a alugar prédios e que estão ajudando a levar o evangelho para mais longe, né? Lá no Peru, na Guiana, né? Em outras cidades aqui do Brasil, em Moçambique, né? Então parte do nosso trabalho é assim, a gente financia, às vezes é tipo um investimento numa firma, mas parte do nosso trabalho é nós mesmos trabalhando. Então ele fala primeiro da coleta, depois ele vai, vamos passar lá para o versículo 9. 9 do capítulo 16, nós já estamos bem próximos de terminar metade da mensagem. Capítulo 16, verso 9, ele diz assim, porque abriu para mim, Paulo falando, olha, porque, ele está dizendo, olha, vê esse negócio das ofertas, porque abriu agora para mim uma porta enorme. Olha só, abriu para mim uma porta ampla. Deus abriu para nós aqui uma porta ampla. É por isso que 130 mil pessoas vieram para o São de Natal. Deus abriu uma porta ampla. Deus abriu essa porta. Não fomos nós que abrimos, Deus abriu essa porta. Se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Essa porta que Deus abriu para a nova Igreja Batista é promissora. Essa porta que Deus abriu em Sorriso é promissora. Deus tem aberto portas e são promissoras. E são portas amplas. Aí o Paulo, olha só, Paulo acho que era piadista. Olha só, porque olha o que ele fala aqui. E com isso muita bronca. E com isso muito adversário. Deus abriu uma grande porta, e com isso muita bronca. Tá vendo? Porque onde a porta for ampla, pode contar que o diabo já sabe disso, e o diabo vai te encontrar naquela porta para lutar contra você, porque ele não quer que você arranque ninguém das garras dele, ele quer que as pessoas vão para o inferno. E nossa tarefa, Jesus fala, é destruir as obras de Satanás na vida das pessoas. Destruir a obra de Jesus, de Satanás aqui nesse mundo. E tirar as pessoas da condenação eterna, tirá-los da morte e levá-los para a vida. Nossa irmã, você que vai lá para Tabatinga, é? Vai para Tabatinga, sabe o que você vai ser lá? Luz e sal. Você é um pouquinho da nova lá em Tabatinga. Ore para essa irmã, fica de pé, no primeiro culto eu não te vi. Você me falou o nome, esqueci. Só te conheço há 10 mil anos aí. Jamília. Vai lá para Tabatinga, ore por ela. Para ela ser luz e sal, quem sabe a gente começa uma igreja lá em Tabatinga, né? Lá seria boa, uma nova. Obrigado. Você é casada não, né? E seu namorado? Ele sabe pregar? Então olha, aproveita, já aproveita, dá para usar o mesmo bolo tudinho, já casa amanhã, já vai junto.
Olha aí, Leandro. Já faz logo 2 casamentos, de uma vez. Você primeiro sai, aí já entra o outro, né? Ainda fala para os convidados, olha, cada um come só meio prato, porque metade dele, metade nossa, olha aí. Olha a economia. E já vão para lá, olha só, tá vendo? Ela gostou. Você aceita? Aí, ó. Tô só brincando, né? Aí ele vem dizendo no capítulo 16, ele diz assim, porque abriu uma porta ampla e promissora. E muita bronca. Vai ter luta, sim, vai ter luta. Vai ter luta. Luta não significa que não é vontade de Deus. Aliás, luta geralmente significa que é a vontade de Deus. Sabia disso? É. Geralmente a luta significa que é a vontade de Deus. Às vezes as pessoas olham assim uma coisa negativa, então não é a vontade de Deus. E desiste fácil. Né? A melhor terra de Canaã ficou para o Caleb. E Caleb disse, aquela terra que tinha os gigantes, eu quero aquela terra para mim. Aquela terra que tinha os gigantes, que amedrontou os israelitas, que os custou 40 anos de sua vida rodando no deserto, feito uns tolos, por desobediência a Deus, por medo do relatório daqueles 10 espias. Caleb, agora com 80 anos, disse, eu quero aquele monte, eu quero aquela terra onde os gigantes moram. Sabe por quê? Gigante era bicho monstro, ele tinha a melhor terra, né? Ele batia em todo mundo, ele matava todo inimigo, era a melhor terra, e Caleb sabia disso. Agora você sabe de uma coisa? Para você tomar a terra do gigante, você vai ter muita luta. Aonde a porta é ampla e promissor, vai ter luta. Não desista da luta. Lá com aquele seu filho que está tendo dificuldade, não desista da luta. Lá é promissor. Lá na sua escola, lá na sua fábrica, lá onde é difícil, não desista. Não desista, lá naquele clubinho que você vai fazer esse ano. Vai ter pessoas que vão contrariar, e o diabo vai chegar lá com A ou B. Como uma vez chegaram no clubinho, até o pai chegou com uma arma, o pai não, lá um vizinho lá chegou com uma arma. Não desista. É mais fácil ele morrer e ir para o inferno do que aquele clubinho acabar. É isso que eu estou dizendo. Deus é poderoso. Deus vai nos dar a vitória. Deus abriu a porta. Sim, vai ter algumas broncas. Mas Deus abriu a porta. Não se amedronte por algumas broncas. Há muitos adversários. Verso 10. Se Timóteo for para ir, para Corinto, tome providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês. Pois ele trabalha na obra do Senhor. Olha só, Deus diz, olha, cuide do Timóteo, porque ele é um batalhador na obra do Senhor. Cuide dele, cuide dele. Assim como eu sou batalhador na obra de Deus. Portanto, ninguém o despreze. Ninguém o despreze. Ajude-no a prosseguir em viagem em paz para que ele possa voltar para mim. E eu estou esperando ele com os irmãos. Olha só. Não o desprezem. Uma vez eu ouvi uns irmãos fazendo piada de um pastor. Fazendo piada, é um pastor que trabalha muito. E o cara fazendo gracinha, desprezando. Meu irmão, eu entrei com os 2 pés e não peço perdão não. Porque a Bíblia diz, não despreza as pessoas que trabalham, que dão o duro. Eles podem ser feios, podem ser meio assim, meio assado. Mas olha, se eles trabalham para o Senhor, você tem que ter muito cuidado. 40 garotos perderam a vida porque estavam rindo de um profeta careca. Deus vê isso. Não faça gracejo, não despreze os obreiros de Deus. E esse obreiro de Deus, muitas vezes, essa pessoa sentada do seu lado, está lutando lá, porque o obreiro de Deus é qualquer um que faz o trabalho de Deus. Não despreze, porque isso vem te morder. Aí ele fala, olha só como, é interessante, verso 12, sabe do Apolo, se lembra do Apolo? Apolo era um discursista, ele discursava muito bem. Paulo, evidentemente, não falava bem, ele escrevia bem. Apolo era tipo um grande advogado, no estilo europeu, que falava bem, discursava, convencia. E Apolo, então, ele foi inteirado das doutrinas corretas, e ele passou a ser um grande obreiro, e Paulo diz assim,
ele queria que o Apolo fosse com os irmãos visitar Corinto, e Apolo, por algum motivo, não queria ir para Corinto, né? Eu insisti com ele para ir visitar vocês, mas ele não quis de modo nenhum, né? Sei lá se ele não gostava da comida, não sei porquê, mas ele não queria ir agora. Mas ele vai quando ele tiver uma boa oportunidade. Ou seja, veja só, tem muitas coisas, tem muita liberdade dentro do reino de Deus. E às vezes a gente acha que tem que ser assim, outro acha que tem que ser assim, mas olha, tem liberdade. Paulo achava que Apolo devia ir para Corinto, mas Apolo dizia, eu não quero ir agora. Não insista, eu não quero ir agora. E Paulo, tudo bem, vai quando você puder, vai quando você quiser, entendeu? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, e façam tudo com amor. Amor pelas pessoas, amor por Deus. Amor pelas pessoas, amor por Deus. Amor pelas pessoas, amor por Deus. Diga comigo, amor pelas pessoas, amor por Deus. De novo, amor pelas pessoas, amor por Deus. Ame as pessoas, ame o rebanho. Ame as pessoas que você trabalha. Aquelas crianças lá do seu clubinho que você vai ter, ore por cada uma delas, conheça. Aqueles teens que você trabalha, vá conhecer as famílias. Aqueles jovens que você trabalha, vá conhecer as famílias deles. Conheça, ame a Deus, ame as pessoas. Trabalhe muito, sempre com amor, com muito amor. Vocês sabem que a casa dos Estéfanos foram do primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo aos irmãos que se submetam às pessoas como eles e a todos que cooperam no trabalho conosco. Ele aqui está dizendo, olha, não seja difícil. Não seja difícil. O Paulo está dizendo, deixa de ser difícil, que tem gente difícil, né? E ele fala até o nome de algumas pessoas difíceis. Ele não seja difícil. Em Hebreus, o escritor escreve ali, olha, Hebreus 13, diz, não seja difícil para a sua liderança. Você não concorda? Então sai, vai para outra igreja, vai para outro lugar. Mas não fica ali criando problema, polêmica, né? Dificuldade. Você não vai ganhar nada. Você atrasa o reino de Deus. Você é usado por Satanás dessa forma, né? Então ele diz, olha, mesmo aqui o Estéfanos, parece que o pessoal não gostava muito dele, mas ele estava lá há muito tempo liderando, ele era fiel. E ele diz então, olha, se submeta a ele, Ele é o líder que Deus colocou. Sim, talvez ele não fala tão bem, talvez ele não seja tão bonito, talvez ele não seja tão engraçado, mas Deus colocou essa pessoa lá. Submeta-se a ele. Porque ele é um cooperador no trabalho conosco. Ele é um cooperador. Domingo, nós vamos ter uma oportunidade para você arranjar o seu emprego para esse ano. E esse culto, como eu falei no início, é para todos os jovens que já têm ministérios, que pegaram na feira, é para todo mundo. Vai ser um culto de celebração para lançar os nossos ministérios 2015. Eu oro e espero que você esteja aqui. Vai ser fantástico. Esteja orando desde já, você que ainda não tem o seu ministério. Qual o ministério que Deus quer que você trabalhe esse ano? Porque o reino de Deus tem que crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe cada um aqui hoje à noite. E que nesse ano nós possamos, cada um de nós, trabalhar naquilo que Tu nos tem chamado. Senhor, os Teus chamados são diversos, a obra é grande, Senhor. Existe liberdade, existe tantos lugares, mas o reino tem que crescer. E, Pai, eu te peço, Tu venha, Senhor, pressionar sobre o coração de cada um, de não ser preguiçoso em sua fé, como o apóstolo Paulo diz, de não cair nessa preguicite, Senhor, dentro da nossa fé. Mas de saber que, Senhor, o tempo é pouco, a noite vem quando nós não vamos mais trabalhar. E, Pai, que a gente possa trabalhar com todo afinco, com todo zelo, com todo carinho, com amor, com garra. Fazer do melhor possível, Senhor, sabendo que é para Ti que nós obramos, que nós fazemos o trabalho. Em nome de Jesus, Te pedimos, Te louvamos, Te agradecemos o privilégio de trabalharmos. Amém. Que Deus lhe abençoe. Boa semana, a gente se vê domingo de manhã, 9 horas.